e nem de propósito estamos aqui no livro de Oseias. Estamos a falar de um homem que de facto teve que se render à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para este homem, para este profeta, não era algo fácil. Vai, toma uma mulher adúltera. E este casamento, como nós temos visto, era um símbolo da aliança, tal como o Senhor tinha e estava a ter com Israel. E esta mulher, a Gomer, que tinha este comportamento pecaminoso de largar o seu esposo, de adulterar, de procurar outra felicidade noutros lugares, noutros ambientes, com outras pessoas. E o Senhor compara aqui, profeticamente, Gomer, aquilo que é Israel, como Israel sendo adúltero, porque também andava atrás de outros deuses. E nós vimos algumas coisas, mas eu gostava de continuar em Oseias no capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós falámos um bocadinho acerca disto, mas gostava de ler outra vez. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O versículo 14 de Oseias fala mais uma vez acerca de deserto. E aquilo que nós vimos é que o deserto é sinal de julgamento. A determinada altura em Oseias o Senhor diz que ia levar de facto Israel para o deserto. Não no sentido de cuidar, mas no sentido de o levar a reconhecer que fora de Deus nada existe. Fora de Deus nada é possível. Então aquilo que nós vimos é que em Oseias o deserto aponta para julgamento, mas vimos também na parte final da semana passada que acontece algo extraordinário e que fala claramente acerca da fidelidade de Deus à sua aliança. A fidelidade de Deus à sua promessa. A fidelidade de Deus ao seu compromisso para com o seu povo. E aquilo que é a fidelidade de Deus é extraordinário porque nós somos infiéis. Nós conseguimos perceber isto. Nós somos pecaminosos. Nós cometemos muitos erros. Irmãos, não pensemos nós que ao olhar para estes textos nós somos diferentes de Israel. Somos iguais. Muitas das vezes somos nós que andamos em busca de coisas fora do Senhor e tentamos nos realizar com coisas fora do Senhor. Irmãos, eu às vezes ainda há bocado estávamos a falar das idades, que a vida passa rápido. Irmãos, pensemos, eu tenho 41 anos, vou fazer 42, se o Senhor deixar que eu chegue lá, porque só mesmo o Senhor deixando, não é? Só se o Senhor deixar, como a todos nós. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, fazemos aqui uma introspeção e uma retrospectiva e penso na minha própria vida, quantas das vezes, quantos anos, quantos meses, mas me diria mesmo quantos anos, eu andei desfocado daquilo que era o Senhor. Quando fazemos a contabilização da nossa vida e pensamos naquilo que poderíamos fazer e ter alcançado e naquilo que efetivamente alcançámos. E às vezes há uma diferença entre aquilo que poderíamos ter sido e aquilo que hoje somos. Isto não é para ficarmos desesperados, vai ser simplesmente para analisarmos a nossa própria vida. Porque muitas das vezes nós olhamos para estes textos e este povo de Israel, eles eram uns idólatras, andavam à procura de outras coisas que não tinham a ver com Deus. E a pergunta que a Bíblia quer fazer a nós é: e tu? E eu? Somos assim tão diferentes? Irmãos, às vezes há pessoas que dizem: se eu tivesse nos tempos de Jesus, fazia isto, aquilo e aquilo. Não fazíamos nada. Fazíamos tudo igual aos outros. Eu costumo pensar, quando estamos lá na crucificação, a crucificação, ela causa-nos transtorno. Mas, irmãos, eu tenho isto para mim, honestamente. É a forma como eu arrumo as coisas. Eu, se vivesse lá, eu provavelmente era daqueles que estava a assistir e a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Nós hoje gostamos de dizer que não e achamos e colocamos num pedestal de espiritualidade. Se fosse eu fazia isto. Não fazia nada. Fazíamos aquilo que todos os outros fizeram. Os discípulos fugiram. Não havíamos nós também de fugir. É que às vezes nós somos demasiadamente românticos. Pensamos com aquilo que conhecemos hoje que faríamos a mesma coisa lá. Mas lá nós tínhamos o conhecimento lá. Foram poucos aqueles que ficaram com Jesus na crucificação. São poucos aqueles que são fiéis. É isto que a Bíblia fala acerca de remanescente, único e exclusivamente acerca de remanescente. Então nós não íamos lá fazer nada, a não ser crucifica-o, crucifica-o. Quase de certeza. Pelo menos é a forma como eu encaro. E o que é extraordinário é esta fidelidade do Senhor. Porque diante de todos aqueles discípulos a fugir, diante de toda a gente a dizer mal e a injuriar o Senhor Jesus, Ele permanece na cruz. Não porque fosse obrigado, não porque não tinha poder e porque estava incapacitado ou impossibilitado de sair,
Mas ele, tendo o poder de sair, não saiu por amor a nós, pela sua fidelidade. E é aqui que este versículo 14 faz todo o sentido. Porque depois de falar acerca do julgamento da nação de Israel, porque isto tem a ver com aquilo que vai acontecer. Israel vai ser levado cativo e Israel vai passar por um período deserto. Porque não querem saber deste... Nós não gostamos também destas pregações, que é as consequências para as nossas atitudes. É como aos filhos. De repente a gente diz-lhes assim, olha, não jogas mais hoje. E ficam escandalizados, chocados, porque o seu comportamento agora tem uma consequência. Os meus filhos ficam chocados. Mas porquê? Então, mas eu avisei-te há 5 minutos, porquê? Tu sabes porquê? Não é, Matilde? Eu apontei para a Matilde e a Matilde faz assim para o filho, para o meu filho, para o Francisco, como quem diz. Estás a falar de mim, não falas do Francisco. Isto é o que eu tenho lá em casa. Os comportamentos. As crianças ficam muito ofendidas quando de repente, por causa do seu comportamento, são castigados. Mas nós somos iguais. De repente, a determinada altura, eu não estou a dizer que o Senhor nos castiga. Mas estou a dizer que o Senhor é capaz de usar castigos para nos ensinar. Isto é bom que os irmãos saibam disto. Porque nós já não pregamos isto. Achamos que com Deus tudo corre bem. Tudo é tranquilo. Tudo é capaz de ser um oásis, uma ilha, algo que tudo corre bem. Mas nem sempre é assim. E agora veja o que é que acontece. Versículo 14, fala acerca da fidelidade. Portanto, eis que eu a atrairei. Está a falar de Israel como se fosse a sua esposa. E a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Nós gostamos que Deus fale connosco. Irmãos, olha, deixem-me dizer o seguinte, eu vou fazer um desafio para os irmãos. Eu espero que no domingo os irmãos venham com uma grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer neste culto. Oro mesmo para que os irmãos... Eu já estou a orar há muito tempo por aquilo que vai acontecer no próximo domingo. Eu espero que os irmãos venham cheios de expectativa daquilo que o Senhor vai operar neste lugar no próximo domingo. Porque nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, mas não estamos disponíveis muitas das vezes para os sítios onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, mas muitas das vezes Ele vai falar nos lugares onde nós não queríamos estar. Ele vai falar de ambientes que nós não gostaríamos de estar. Ele vai falar nas circunstâncias onde nós não gostamos. No deserto ninguém gosta de estar, mas é aqui que o Senhor diz que vai atrair a esposa para lhe falar. Atrairei até ao deserto e falarei ao seu coração. Os irmãos não se esqueçam que ela já estava no deserto. E no deserto ela não tinha nada e iria ficar com sede. Os irmãos recordam-se disto que falámos a semana passada. Mas diz que é no deserto que ele vai lhe falar ao coração. Mas não só, vejam, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Vejam. Não tem a ver tanto com o lugar, embora o lugar não seja prazeroso, porque o deserto ninguém gosta, mas no deserto, quando o Senhor fala ao coração, o deserto pode se tornar um lugar de bênção. Nenhum de nós gosta do deserto, mas o deserto é importante para a nossa vida. Há alturas na vida em que nada corre bem. Parece que somos cercados por todos os lados. Mas é no deserto que o Senhor fala ao coração. É no deserto que o Senhor opera. É no deserto que está aqui, olha, ali vou-lhe dar vinhas. No deserto não é suposto haver vinhas. Mas é ali que o Senhor a vai abençoar. E esta bênção trará uma reação. Vejam, a noiva que está no deserto vai cantar. Então vejam que não tem nunca teve a ver com o lugar. Tem a ver com aquilo que o lugar produz no coração. Israel precisou do deserto e os irmãos conhecem bem esta história. Porque sem o deserto não havia exército. Sem deserto não havia preparação para a terra prometida. E nenhum de nós gosta de passar por tribulações. Nenhum de nós gosta de passar por momentos em que a única esperança que nós temos é a dependência exclusiva do Senhor. Mas para alguns de nós que somos demasiadamente teimosos, só há uma forma de aprendermos a ser dependentes. Querem saber qual é que é? A única forma de aprendermos a ser dependentes é quando não temos nada mais. Quando o Senhor nos coloca numa circunstância e numa situação em que tu e eu não temos mais nada. Não há ninguém em quem possamos confiar.
Não no sentido de confiar, no sentido de partilhar, porque isso é importante termos. Mas no sentido de que, ainda que partilhemos com as outras pessoas, elas não podem fazer nada, porque o nosso problema só tem uma solução. E esta solução tem que ser operada sobrenaturalmente por Deus. E quando nós estamos nesta fase, nós podemos sucumbir ao desespero, ou é então que a nossa fé é provada pelo fogo. E a fé provada pelo fogo é uma fé tão distinta. Tão distinta. Irmãos, todas as pessoas que têm grande fé são pessoas que passaram grandes coisas no Senhor. Eu não conheço ninguém que tenha uma fé daquelas que nós apreciamos, uma fé profunda no Senhor. E quando eu digo fé, não é fezada. É mesmo uma fé profunda no Senhor. Não conheço ninguém cuja sua fé não tenha a ver com as circunstâncias das quais o Senhor a deixou que ela passasse. Porque para exercitar fé, é preciso, em primeiro lugar, ter sido operado na fé que nós estamos a exercitar. É preciso. Uma pessoa que tem fé teve que conhecer o Deus que lhe dá a fé. Teve que ter circunstâncias em que ela dependia do Senhor. E o Senhor assim fez. Antecipando alguma coisa do próximo domingo. Estive aí há 2 semanas, estávamos na convenção. E eu acho que já disse isto, mas eu fui tremendamente abençoado. O pregador estava a dizer, olha, ele estava a falar estava a fazer uma retrospectiva do seu ministério, alguém que já estava jubilado, hoje é a expressão mais bonita do que reformado, não é? Jubilado. E ele ainda frequentava, as irmãs são jubiladas. E os irmãos que estão reformados aqui são jubilados. Se alguém vos perguntar qual é a vossa profissão, podem dizer isso. Sou jubilado. Dá logo outro ar à coisa, está bem? Falo exatamente o mesmo. Mas, irmãos, este pastor estava a falar acerca da retrospectiva do seu ministério. Ele estava a dizer, olha, houve uma altura que fui convidado para falar a pastores mais novos, lá nos Estados Unidos. Ele é um americano, e ele estava a partilhar das experiências, e ele falou de todas as coisas que tinha vivido no ministério. E a determinada altura o presidente da Convenção dos Estados Unidos, lá da região dele, porque aquilo tem várias regiões, chamou e disse assim, foram almoçar e disse, olha, eu precisava falar contigo. Tu acabaste de mentir a estes pastores. E ele, não, eu não menti. Não, se mentiste, sabes porquê? Porque tu contas as histórias, tu só estás a contar as tuas vitórias, e eles precisam de saber das derrotas que tu tiveste até alcançares as vitórias, porque senão eles vão pensar que isto é só orar e é só vitórias. E ele diz que ficou a pensar naquilo, e a partir daí ele começou a contar como é que as coisas ocorreram. E ele estava a contar histórias incríveis de momentos de deserto profundo, em que ele dizia assim, o meu ministério, claro, o resultado é uma igreja com 20 mil pessoas, ou 2 mil pessoas, desculpem. 2 mil pessoas é extraordinário. 2 mil pessoas é uma coisa impressionante. E especialmente a igreja dele. Bem, 2 mil pessoas, mas tenho que vos dizer que era a única igreja protestante que havia, e estava rodeada por 16 igrejas católicas, na comunidade mais católica dos Estados Unidos. Vocês estão a ver. E aquilo cresceu, mas ele estava a dizer, olha, a solução do meu ministério foi isto. Quando eu não tinha voz para cantar, nem forças para cantar, nem forças para pensar, nem nada que eu pudesse fazer com as minhas mãos, havia uma coisa que eu podia fazer, e era orar. E é no deserto que nós aprendemos a orar, que é quando não conseguimos fazer mais nada. No deserto nós aprendemos a orar porque não há mais nada que possamos fazer. Há momentos na nossa vida em que o Senhor deixa que nós fiquemos rodeados. Mas eu já vi isto acontecer na minha vida. Digo-vos até, tem acontecido ultimamente na minha vida, em que nós nos sentimos impotentes, em que aquilo que está à nossa volta é muito mais poderoso e nós conseguimos perceber. E quando eu falo poderoso, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, vocês entendem isso? Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com aquilo que depois as pessoas deixam de ser usadas ou não. E nós conseguimos perceber. E eu já percebi, quando coisas acontecem e eu sinto-me cercado, só há uma solução. É orar. E eu percebo que o Senhor deixa que as coisas aconteçam exatamente porque Ele quer me levar para um outro patamar no nível da oração. Porque uma hora já não chega. Tem que ser mais. Porque já não chega a fazer como estávamos. Quando fica fácil aquilo que nós já fazíamos. Irmãos, nem sei bem porque é que estou a falar disto, mas vou falar e olha, se calhar depois repito no domingo. É porque o Senhor deve querer falar connosco, acho eu. E está a falar comigo e espero que fale convosco também. Mas quando nós ficamos confortáveis, é problemático. Eu lembro que eu tinha muitas dificuldades na questão da oração, especialmente lá mais atrás, no meu passado, e desconcentrava-me rapidamente. 10 minutos eu olhava para o relógio e pensava que tinha passado 3 horas.
Estava há 10 minutos a orar. Eu disse, ai Jesus, isto da oração é uma coisa complicada. Mas à medida que nós vamos disciplinando, exercitando, a coisa passa rápido. E a única forma depois de passar para o patamar que é mais doloroso, que é, se passa rápido, nós vamos até o tempo em que nós dizemos, não, já tive bastante tempo, passou rápido, e nós ficamos confortáveis, porque passou muito tempo na nossa concepção, passou 1 hora e meia, isto já chega. Mas há alturas em que o Senhor, isto não chega. Há alturas em que o Senhor diz, olha, isto tem que ser mesmo o resto da tua vida, é permanentemente. Não é que tenhamos de estar joelhos permanentemente, mas tem que ser uma postura permanente. E 1 hora já não vai chegar, 1 hora e meia já não vai chegar, 2 horas já não vai chegar. Porque aquilo que nós temos que fazer é orar e orar e orar. Porque esta é a única ferramenta que nós podemos verdadeiramente exercitar. E é aquilo que dá a solução e o escape a todos os problemas que existem no mundo. E no deserto nós aprendemos a orar. E acontecerá naquele dia em que ela está no deserto, é isto que está a dizer, diz o Senhor que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Ele está a dizer, olha, no deserto, depois de eu falar ao teu coração, tu vais aprender quem verdadeiramente eu sou. E aquilo que o Senhor está a dizer é que Israel iria o tratar por marido. A ideia não tem a ver, o casamento está aqui por trás, não se esqueçam disto. Mas a ideia é mais profunda do que o relacionamento entre homem e mulher. Tem a ver que uma mulher, que aqui representa Israel andava atrás de tudo e mais alguma coisa para se sentir realizada e preenchida. E o Senhor disse, acontecerá um dia, depois de tudo, vais sofrer, vais estar no deserto, vai acontecer isto, aquilo e aquilo outro, mas vai haver um dia em que tu vais reconhecer que em vez de Baal, que era o outro Deus que andavam a perseguir, tu me chamarás de meu marido. Isto é, o meu provedor. Aquele que se entrega por mim, aquele que me dá tudo o que eu preciso para viver. E da sua boca tirarei os nomes de Belém, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Vejam só, extraordinário. A única coisa que aqui esta mulher representando, esta mulher adúltera, no relacionamento entre Deus e Israel, e a mulher como Israel, a única coisa que ela precisa de fazer é estar no deserto e ouvir a voz do Senhor. E porque ela ouve a voz do Senhor, alguma coisa muda. E aquilo que muda é a sua postura. Ela deixa de ir atrás de outros para passar-se a focar em Deus. E porque se foca em Deus, vejam só, eu tirarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança. Todos nós queremos paz. Aquilo que nós todos queremos é paz. Mas a verdadeira paz só pode provir de um Deus que cessa a guerra. Porque nós, seres humanos, queremos é guerras. Nós queremos é guerras. E quando não há guerras, nós arranjamos uma. Inventamos uma guerra. E eu não estou a falar das guerras mundiais, eu estou a falar de nós. Porque nós gostamos de guerras. Nós arranjamos guerras por tudo e por nada. É os dois motivos de arranjar guerra. É por tudo e por nada. Só o Senhor mesmo para fazer cessar as guerras. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Irmãos, esta é a característica do nosso Deus e é uma característica à qual nós deveríamos urgentemente anelar e orar para que o Senhor fizesse a impressão em nós. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Nós até apreciamos a justiça e o juízo. Mas sabem como é que nós apreciamos a justiça e o juízo? Apreciamos-la para com o outro. Nós estamos sempre prontos para que o Senhor exerça justiça e juízo para os outros. Para nós queremos as outras duas. Benignidade e quê? Mas os quatro elementos que aqui estão, eles formam um grupo. Então nós temos que ser justos, tem que haver aqui o juízo, mas tem que haver benignidade e misericórdia. Estas são as características divinas, isto é Deus em nós. É aquilo que Deus opera em nós, melhor dizendo. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor.
E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, compadecer-me-ei de Ruamá e Loami, e direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Não se esqueçam que estes nomes tinham significados, tinham sentidos. Tinham a ver com o julgamento que o Senhor haveria de dar. E no final diz, olha, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. O capítulo 3 diz assim, o Senhor me disse, vai outra vez e ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Os bolos eram alguma coisa que tinha a ver com cerimónias que se faziam. Mas vejam agora, o capítulo 3 está conectado diretamente com o capítulo 1 e com o capítulo 2. Nós só conseguimos perceber a história deste profeta Oseias quando nós arrumamos estes 3 primeiros capítulos. Porque o resto dos capítulos vai falar acerca de julgamento, vai falar acerca de pecados, vai falar acerca de juízo. E nós vamos passar por eles, porque eu acho que é mesmo importante, irmãos, nós... e estamos no final dos tempos, mas nós precisamos ter esta faceta de entender que Deus é o que Deus é e quem Ele é e o que Ele faz. Mas eu sei que por vezes, e o meu estilo de pregação é relativamente duro, e eu confesso isso, mas há uma razão para isso. Em primeiro lugar, porque é a minha chamada. A minha chamada é claramente esta, a de pregar duro. E é de pregar duro na linha profética. Eu não me estou aqui a considerar profeta, não me interpretem mal. Mas há um equilíbrio que nós precisamos de trazer urgentemente para a igreja atual do século XXI. Que é uma igreja que ouviu falar de amor e de graça e de misericórdia. Amor, graça e misericórdia, e perdeu o temor do Senhor. Porque encarou que a vida e na igreja nós vivemos da forma como quisermos, da forma como bem nos apetece. E isso nunca foi e nunca deveria ter sido o foco. Melhor diria, acho que ninguém quis que fosse o foco, mas depois tornou-se. E as pessoas hoje são claramente nem carne nem peixe, são mornas. Porque por um lado têm a presente que o Senhor é misericordioso, mas isso leva-os a um extremo tal que entendem a misericórdia do Senhor como se Ele também não fosse juiz. E é importante os livros proféticos nós pensarmos no seguinte. Quem era o povo escolhido por Deus? Respondam-me lá. Quem era? Se Deus escolheu Israel e não poupou Israel, nós achamos que vamos ser poupados do quê? Nós achamos que temos o direito de ser felizes, esquecendo que a verdadeira felicidade, e nós vemos isto no Sermão do Monte, é o contrário da felicidade humana. Felizes os que choram, felizes os que são maltratados, felizes os que sofrem injustiça, felizes os pobres. Digam lá fora, felizes são estas pessoas para verem o que é que vos chamam. O princípio do reino não tem nada a ver. Por isso é que nós não somos deste mundo, meus irmãos. E não somos deste mundo a ponto tal que o Senhor disse, vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. O Senhor está a falar ao profeta e diz assim, olha, profeta, está na altura de voltares outra vez para a tua esposa. Sabe o que é que isto significa? Literalmente isto. Há um tempo que nós não sabemos quanto tempo passou e a mulher do Oseias deu de sola. E vocês não pensem nem por um segundo que para Oseias isto era fácil. Porque é o Senhor que tem que ordenar a Oseias a ir ter com a mulher. O Oseias não foi porque quis. O Oseias não foi porque a amava imensamente. O Oseias foi porque o Senhor o mandou fazer isso. Porque nenhum homem que se presse gostaria de ter que fazer isto voluntariamente. Se a mulher não o respeita, se a mulher não o ama, se a mulher não quer nada com ele e anda atrás de outros, quem é, e desculpem a expressão, o banano? Isto era a nossa expressão. Que iria atrás. Mas o nosso Deus não é um banano. Aquilo que o Senhor mostra e está a mostrar a Oseias é a diferença abismal entre quem é Deus e o amor de Deus e aquilo que é o amor humano. Nós conseguimos perder amor. Nós conseguimos esquecer. Mas Deus, Ele vai atrás do pecador, mesmo ao sítio onde ele está. Então Ele diz, olha, vai ter com a tua mulher e ama-a como eu amo os filhos adúlteros, os filhos idólatras. Diz assim o versículo 2. E a comprei para mim
15 peças de prata e 1 homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Irmãos, deixa-me só dizer, vejam a vergonha. Ela é esposa dele. E agora ele tem que ir ter a casa de outro homem e tem que comprar a esposa que é dele. A esposa era de quem? Do Oseias. E o Senhor diz: agora vais ter com ela e vais buscá-la, mas vais ter que pagar um preço. Eu não sei se isto não vos causa assim um certo transtorno, mas a mim causa. Então, mas agora tenho que comprar a minha própria mulher que voluntariamente saiu de ao pé de mim para ir buscar outras coisas e agora ela nunca quis nada e não quer nada comigo e agora sou eu que saio do meu lugar e vou ter com ela e ainda tenho que pagar do meu bolso para restituir para ela ser a minha esposa. Querem chamada de Deus para serem profetas? A gente quer o título, mas não quer o ministério. Há gente que quer os benefícios, mas não quer as dores. Quando nós pensamos em profetas, não pensamos no profeta Oseias. Pensamos noutras coisas. Pensamos nos profetas que fazem descer o fogo do céu. Que à sua oração a chuva cessa e à sua oração a chuva recomeça. Os que fazem flutuar metal na água. Os que fazem abrir caminhos onde não há. Esses profetas nós gostamos. Agora, profetas como profeta como Oseias. Oseias, agora pagas do teu bolso para recuperares a tua mulher que voluntariamente adulterou. E ainda lhe vais dizer, vais-lhe falar ao coração e vais-lhe dizer: eu agora quero ser para ti o teu marido. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, e sem terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Vejam o que é que o Senhor está a dizer. Olha, eu preciso que tu vás lá, tu vais buscar aquela mulher, tu trá-la para o pé de ti e agora vais restituir e recuperá-la tal como se ela nunca tivesse saído ao pé de ti. E depois o Senhor faz a comparação com Israel e diz assim: olha, Israel, isto é o que vai acontecer com Israel, eles vão ficar uma série de dias. No fundo foram anos e anos e anos. Sem rei, sem príncipe, sem sacerdote, porque eles não estariam nos seus lugares. Estariam longe e aprisionados. E lá não haveria música, porque está a falar de instrumentos musicais. Lá não haveria o louvor, como estavam habituados. Lá não haveria templo, lá não haveria sacrifícios. A única coisa que eles teriam era uma promessa de que um dia, mas eles não sabiam qual era e qual seria a geração. Deixem-nos dizer o seguinte: a geração e a primeira a ir, ela foi aquela que nunca voltou. E morreram no cativeiro. Porque nós, mais uma vez, fazemos muito romance. Eles foram, mas depois o Senhor os retornou. Pois, mas quem retornou foram eles. Foram as outras gerações. Porque nós pensamos na vida de acordo com aquilo que nós sentimos. Querem assim uma promessa do Senhor: tu vais sofrer imenso, mas não te preocupes. Os teus, tetranetes, vai tudo correr bem com eles. Mas é com os teus tetranetos. Gostam desta promessa? Senhor, não dava para ser comigo? Pelo menos com os meus filhos. Vá lá, com os netos. Mas com aqueles que eu nunca vou conhecer, são eles que vão regressar e nós vamos ficar permanentemente? Sim. E se? E se fosse? Deus deixava de ser justo? Deus deixava de ser amoroso? Deus deixava de ser benigno? Deus deixava de ser misericordioso? E não deixava. É isto que nós vimos acontecer. Por exemplo, com Daniel, que é levado para o cativeiro, bem jovem, e tem que servir uma série de imperadores e não regressa. Gostamos de Daniel. Mas se calhar nenhum de nós gostava de ter a vida de Daniel. O que é curioso é isto, o versículo 5, e estou mesmo a terminar.
E depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor. Não tem tanto a ver com o regresso, tem a ver com a atitude. Lembram-se que eu vos falei, não tem tanto a ver o lugar onde estamos, mas tem a ver a postura e o coração no lugar onde nós estamos. Porque tu podes estar a adorar no meio do deserto. Tu podes estar a adorar no meio da maior dificuldade da tua vida. Não deixas de ser um adorador porque estás em dificuldades. Há alturas em que não nos apetece ver ninguém. Só dá vontade de dar um chute de sei lá onde e mandar tudo às ortigas, como eu ouvia dizer. As ortigas picam e não é pouco. Mas mesmo nestes momentos em que não nos apetece nada, nós não deixamos de adorar a Deus. Nós não deixamos de louvar a Deus por quem Ele é. Nós não deixamos de ser cristãos, apesar da posição ou do sítio onde estamos. Na realidade, nós habituámos, infelizmente, e aqui não é todos, mas estamos a falar no cômputo geral, na ideia geral da igreja, nós habituámos a um cristianismo demasiadamente fácil. A um cristianismo onde a oração é a resposta e a solução para os nossos problemas, mas há orações aos quais o Senhor vai responder não. E a não é uma resposta. Vai haver desejos do nosso coração que o Senhor não vai cumprir, porque são desejos do nosso, não do dele. Porque os desejos dele, ele vai cumprir. Vai haver alturas em que o Senhor não nos vai curar. E vai haver alturas em que ele vai curar. Vai haver alturas em que ele vai operar milagres na nossa vida e vai haver alturas em que nós vamos clamar por um milagre e o milagre não vai acontecer. Mas Deus não deixou, nem nunca vai deixar de ser Deus. E o que é curioso é isto. Porque eles retornarão, e nós poderíamos pensar, que grande milagre eles vão retornar. Mas o maior milagre não é o retorno, o maior milagre é a busca ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Deixemos dizer o seguinte, Davi já não havia. Não se esqueçam disto, Davi já tinha morrido. Então que Davi é este que eles vão buscar? Não é Davi, mas é da linhagem de Davi. E quem é que viria da linhagem de Davi? Então, a promessa é algo bem mais extraordinário. Porque o milagre não tem a ver com o retorno daquilo que acontece neste lugar, mas tem a ver com aquilo que acontece no coração, independentemente do lugar. Eles vão buscar ao Senhor e vão reconhecer o Messias, é isto que significa. E eu queria era aplicar isto à nossa vida e termino. Porque não importa tanto o lugar onde nós estamos. E se estivermos no deserto por julgamento, olha, que seja, porque o julgamento tem a ver com correção. Se estivermos na face, estarmos no deserto, porque o Senhor vai falar ao nosso coração, amém, que seja. Mas o regresso à cidade, o regresso à prosperidade, não é o grande milagre. O grande milagre é aquilo que acontece no teu e no meu coração, transformados, reconhecendo quem Deus é e quem é este Davi. Este é que é o grande milagre. Porque deixem-me dizer o seguinte. Se eu tivesse problemas de visão, eu tenho problemas de visão, mas se eu fosse cego e o Senhor me curasse, o grande milagre era que eu tinha sido curado. Mas se eu não entregar a minha vida ao Jesus que me curou, eu vou para o inferno a ver. O milagre aconteceu neste lugar, mas nada mudou no final, porque o meu destino interno foi traçado. O grande milagre nunca é aquilo que acontece. E nós clamamos e oramos, irmãos, eu clamo e oro para que domingo e todos os domingos aconteçam milagres. Disso nós devemos ter fé, não é isso que está em questão. Os milagres fazem parte e nós até devíamos estar habituados a ver milagres. Porque quanto mais estamos próximos do Senhor, mais conhecemos o seu poder. E quanto mais conhecemos o seu poder, mais fé temos na operação do seu poder. E mais ousados somos nas orações e nas pregações e naquilo que dizemos. Porque é o Espírito Santo que nos inspira e nos dá coragem. Mas nós não somos movidos pelos milagres. Os milagres fazem parte natural de um coração que é movido e atraído pelo próprio Deus que faz os milagres. E isso é que é o mais importante. No final, aquilo que nós devemos reconhecer é que apesar da nossa infidelidade, nós temos um Deus que é permanentemente fiel. E isto é maravilhoso. Temos um Deus permanentemente fiel. Nós falhamos, mas Ele não falha. Nós pecamos, Ele nunca pecará. Nós somos desobedientes, mas Ele não é desobediente. Oséias fala acerca da aliança, uma aliança que é inquebrável. Ainda que nós a quebremos, o Senhor vai lá e restaura. É isto que está a falar. Enquanto há tempo, enquanto ainda é possível.
Vamos ficar em pé, amém? Deus, Tu és santo e fiel. Bendito é o Teu nome.